Olá, meninas! Olha a gente aqui de novo. Eu ainda tô assim deleitando no Senhor de tudo que Ele tem nos falado ao longo desse curso. Tem sido muito bom para a minha vida, imagino que para a sua também. E hoje a gente vai continuar falando, dando continuidade sobre as nossas emoções. Como ser curado nas nossas emoções. A gente entrou muito, nessas temáticas de família, nessas temáticas que se relacionam aí com a nossa história de vida, com esses pensamentos que muitas vezes vêm limitar a nossa vida e a nossa história. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como continuar sendo curado. E que tipos de enganos podem surgir na nossa vida e que a gente precisa enfrentar, ver e colocar diante do Senhor. Então, pega teu caderninho de anotações, pega a tua Bíblia. Se precisar ver esse vídeo pausando, dando algumas pausas, faça isso. Mas experimente do que Deus quer falar ao seu coração através desse vídeo. Amém? Então vamos lá. Lidando com as minhas emoções, parte 2. Bom, olhando para a nossa história, a gente precisa enxergar alguns pontos. E eu queria que você anotasse quais são esses pontos e por que eles são tão importantes. Um dos pontos, quando a gente olha para a nossa história, é entender quais são os padrões de comportamentos prejudiciais. Como assim, Tassi? Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente constrói padrões de resolver as situações, de lidar com as situações, que vira quase que uma forma da gente ser, vira quase que uma característica da nossa personalidade. Ah, não, é meu jeito, eu sou assim. E esses padrões são prejudiciais porque criam na gente uma repetição ruim de comportamento negativo. Então, por exemplo, você pode assim pensar: ah, tá, se não confio em ninguém, por isso eu não me aprofundo em relações profundas, em relações que possam vir trazendo mais intimidade. Por quê? Porque aprendi que confiança é muito ruim, aprendi que confiar não é legal. E aí nasce um padrão de comportamento ruim. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, quando for continuar esse processo de me conhecer mais diante do Senhor, conhecer minhas emoções, é que tipo de comportamentos prejudiciais eu tenho como um padrão na minha vida, certo? A gente vai falar mais sobre isso. O segundo ponto é sobre repetição transgeracional. Tassi, como assim? Que repetição é essa? Transgeracional quer dizer que passa de geração em geração na minha família. Por exemplo, Tassi, minha avó se separou, minha mãe se separou. Eu não acredito que eu vou viver um casamento feliz e fiel. Às vezes a gente segue muito o padrão do que os nossos antecedentes viveram e a gente fica criando pensamentos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre os nossos sonhos, que na verdade se relacionam com essa repetição. Então anota aí também esse segundo ponto que a gente vai conversar. Que tipo de repetição que vem de geração em geração eu tenho acreditado sobre a minha vida e o meu futuro. Vamos começar com alguns e depois a gente vai falando de outros pontos, certo? O primeiro ponto que eu falei foi sobre padrões de comportamento. E aí eu queria que você pensasse: como é que você tem resolvido problemas, resolvido conflitos em sua vida? Quando vem aqueles dias mais difíceis, de pensamentos mais difíceis, ou até de relacionamentos mais desafiadores, como você escolhe resolver? Você ora? Você busca Deus? Você lê? Você conversa com alguém? Ou você foge? Ou você vou dormir para esquecer esses problemas? Como você tem lidado com essa área da sua vida? Gente, lembra que a gente tem falado muito, Desde quinta-feira a gente tem conversado sobre o propósito de Deus diante de uma cura emocional na nossa vida. E mesmo conhecendo ao Senhor, a gente pode carregar fardos nas nossas emoções que nos atrapalham na caminhada cristã. É muito comum a gente ver tropeços na caminhada cristã, De irmão com irmão, de relacionamentos, de pessoas feridas e magoadas. E a gente aqui está fortalecendo as nossas emoções. A Bíblia fala lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Abre aí tua Bíblia, anota aí esse versículo, circula ele, grava no coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gente, que palavra poderosa. Não sei se é para você, como é para mim. Às vezes a gente pode estar vulnerável na nossa vida, a estarmos escravos das nossas emoções, das nossas feridas, das nossas mágoas, dos nossos comportamentos. Já ouviram expressões assim: ah, mas eu sou assim, é meu jeito de ser. Ah, não, ninguém muda, eu já me converti, já aceitei Jesus, não tenho nada tanto para mudar. Pensa que mesmo a gente conhecendo o Senhor, a gente pode às vezes carregar uma vida de escravidão, mas a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vamos ser livres de hábitos, de comportamentos que escravizam nossa mente, nosso coração, escravizam nosso tempo, gente, nossa paz, nossos relacionamentos, porque nem sempre é sobre padrões na relação com o outro. Às vezes são os próprios hábitos da nossa vida. Uma luta para a gente manter o devocional, uma luta para a gente conseguir ter o tempo com Deus de oração, né? Às vezes uma batalha na nossa mente, às vezes áreas da nossa vida estão escravizadas por essas emoções. Por isso, vamos colocar esses padrões que estão se repetindo na nossa história diante do Senhor. Amém? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que a gente conversou foi sobre repetição transgeracional. Tassi, como assim? A gente viu quinta-feira, e se você não lembra, volta lá e assiste o vídeo de novo para ser mais uma vez abençoada. A gente viu que na nossa família, a gente vive experiências tão importantes que elas muitas vezes constroem o nosso jeito de ser, de se comportar, de pensar, porque tem uma influência na nossa vida. E muitas vezes a gente não quer viver aquilo que os nossos pais viveram. E muitas vezes a gente cresce assim: ah, não, quando eu crescer, nunca que eu vou confiar em um homem assim. Ah, nunca eu vou falar dessa forma. Ah, nunca eu vou fazer isso. Isso é ferida emocional, gente. Às vezes a gente quer se distanciar das nossas dores e feridas com comportamentos assim, de distanciamento, decidindo que nunca vai fazer, nunca vou mais fazer isso, e inconscientemente aquilo fica na nossa mente. Por exemplo, uma mulher, uma menina que teve muita dificuldade com o pai, por exemplo, ela pode crescer com a mentalidade de que não quero namorar qualquer pessoa, não quero me relacionar com qualquer pessoa, precisa ser um homem perfeito. Só que esse homem perfeito não existe, não é verdade? A gente é lapidado nos nossos relacionamentos e a gente vai precisar construir e ser tolerante com os erros do outro. Ou, por exemplo, a menina pode ter muita dificuldade, sei lá, com a mãe e pode construir decisões sobre a sua vida, sobre esse feminino, sobre ser mulher, que muitas vezes se distanciam da vontade do Senhor. E isso causa uma ansiedade no nosso coração, nas nossas escolhas, na espera, nas decisões. A gente se torna muito ansiosa porque a gente está cheio dessas feridas das nossas famílias que se repetem muitas vezes como comportamento. Estão compreendendo? Até aqui a gente falou do ponto 1, do ponto 2, lembram aí? Ponto 1 foi sobre padrões de comportamento, ponto 2 foi sobre repetição transgeracional e o 3 a gente vai conversar um pouquinho sobre troca de papéis, que é outra coisa que muitas vezes a gente vivencia na nossa história de família. Como assim, Tassi? Você, não sei qual foi a sua história, né? Desde quinta que a gente tem conversado muito sobre isso. Como é importante olhar para a nossa história de vida. Como é importante, gente, colocar a nossa história diante do Senhor, né? Sem medo, sem dificuldade. Eu não sei como foi a tua vivência com os teus familiares, teu pai, tua mãe, como é que foi isso? Mas muitas vezes a gente vive troca de papéis. A gente precisa ser a mãe de casa, muitas vezes a gente teve ausências e precisou ocupar lugares, né, de trabalhar muito para sustentar a nossa casa, ajudar nossos pais, enfim. É muito importante a gente perceber como é que foi o fortalecimento dessas figuras, né, do pai, da mãe na nossa história. Porque isso cria, gente,
uma mentalidade e uma estrutura na nossa vida. Quando Deus criou a família, sendo pai e mãe, Deus tinha um plano perfeito pra gente. E um plano de estruturar as nossas emoções. E muitas vezes não é isso que a gente viveu. A gente viveu escutando nossa mãe falar mal do pai, a gente viveu uma ausência de uma dessas figuras, a gente viveu um contexto de agressividade, de rebeldia, e a gente precisa ver qual é o impacto disso na nossa vida. A gente tem vivido uma geração de muita dificuldade nesse papel de ser mulher, né? A gente tem vivido um enfraquecimento dessa masculinidade e um surgimento desse feminino forte, empoderado, que tem o seu lugar, seu valor, mas em si não pode ser fruto de uma rebeldia, de uma ferida na nossa história. Então, avalia. Eu tô vivendo o meu papel, né? O meu primeiro papel é ser filha de Deus. Eu tenho vivido o meu papel como filha, como mulher, como amiga, né? Então, pensa sobre isso, certo? E o quarto e último ponto que a gente vai conversar é sobre busca reparativa. Lembra que a gente tá fazendo esse caminho de olhar a nossa história, de olhar questões da nossa história, e é muito importante a gente avaliar esses 4 pontos que a gente tá vendo aqui juntas, hein? Vamos lá, acompanha comigo. O quarto ponto é busca reparativa. Anota aí no teu caderninho, busca reparativa. O que é isso, Tassi? A busca reparativa é fruto de adoecimentos na nossa alma, onde a gente muitas vezes busca outras coisas, outras pessoas para satisfazer as nossas carências, dores e faltas. A gente tem vivido, né, um processo onde é muito difícil lidar com as falhas. A gente quer sempre estar muito preenchido. Então a gente se ocupa demais, a gente tem agendas lotadas, a gente tem muitos amigos, muitas pessoas. A gente quer sempre muito, 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 e muitas vezes esse muito, na verdade, é uma busca para reparar as faltas que eu tenho. Mas Deus quer suprir todas as lacunas do nosso coração, amém? Ele quer ser a nossa plena satisfação. A Bíblia fala tanto isso, né, lá em Salmos, como a gente se delicia na mesa das delícias da presença do Pai. Então é muito importante eu olhar para a minha vida e ver meus hábitos, meu tempo, meus relacionamentos, minha vida reflete uma vida equilibrada nas minhas emoções? Ou eu tô muito ansiosa, ou eu tô fazendo muita coisa ou eu tô desajustada no meu tempo de solitude com o Senhor, meu tempo a sós. Gente, como é importante essas pausas, de dar uma parada assim e olhar para nossa vida, né? Eu não sei se você usa agenda de papel, agenda no celular, dá uma pausa e olha como tá a minha vida, como tá o meu coração. Porque a gente sabe, né, que o nosso coração guarda tesouros importantes. E é muito importante a gente viver diante do Senhor de uma forma onde as nossas emoções sejam blindadas espiritualmente. E aí eu queria que você lembrasse de alguns pontos que eu vou conversar com você. Anota aí também, certo? Primeiro ponto. Sentimentos não validam a verdade. Eles só validam o que você acredita ser verdade. Muitas vezes nos acompanhamentos, aconselhamentos, a gente vê, né? Tassi, mas eu sinto isso, mas eu sinto que é assim. Gente, sentimento não valida a verdade de Deus. Às vezes eu não vou estar sentindo exatamente o que eu precisava estar sentindo, mas a verdade é o quê? É a palavra do Senhor. Então não negocie o inegociável, né? Não negocie, não haja segundo o seu sentimento apenas. Sentimento, ele surge diante das circunstâncias da vida. As nossas emoções estão aqui, ó, hoje é uma, amanhã é outra e assim vai. Mas a verdade do Senhor é a firmeza onde a gente firma ali os nossos pensamentos e o nosso coração. Então não fique tão vulnerável nas suas emoções. Se tá sentindo hoje, percebo que tem uma ferida, tá? Se percebo que eu tô com ansiedade aqui, tá? Se percebo que eu tô com hábitos ruins, pegue isso aí e você vai orar, você vai conversar
com pessoas da sua confiança e orar junto com você. Mas a verdade do Senhor, ela é única e ela vem da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa, a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2. Melhor forma de arrependimento é mudar a forma que você pensa. Lembra lá de Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, é importante demais a gente mudar a nossa forma de pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos, os nossos tempos. As nossas emoções, elas são muito direcionadas sobre a forma que a gente pensa. Lembra que a gente viu isso quinta um pouco? Então, a transformação da gente vem pela transformação, mudança e lidar com as nossas crenças, com a nossa forma de pensar. Então, como sonhar e viver o que Deus tem para mim em cada estação da minha vida, tá? Como eu posso sonhar e viver o que Deus tem para mim? A gente sonha e vive, gente, quando cada vez mais as minhas emoções estão alinhadas à vontade do Senhor também, respeitando meu tempo e meus processos, né? Primeiro, eu sou liberto das minhas emoções para depois me libertar de circunstâncias difíceis. Às vezes a gente se coloca emaranhado, parece que aquela sensação que o pecado não quer sair da gente, ou que as coisas, maus hábitos não querem deixar a gente. Vem cá, vamos cuidar das tuas emoções diante da luz do Senhor. Cuidando delas, você vai ver que você vai tomar decisões mais conscientes. Você vai viver a vontade do Senhor de forma mais consciente e não tão vulnerável às circunstâncias da vida. Lembre, somos salvos para crermos em Jesus, mas somos libertos por acreditarmos como Jesus. Grava essa frase no teu coração. Precisamos ser libertos por acreditarmos como Jesus. Viva uma vida que as tuas emoções acompanhem a verdade do Senhor. Uma vida de oração, de hábitos saudáveis que te gerem esse renovo contínuo para lidar com as circunstâncias mais difíceis que possam aparecer. Salmo 37, deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Nosso nível de esperança, vocês vão ver no dia a dia. Nosso nível de esperança é o indicador se estamos acreditando em mentiras ou em verdades. Anota isso aí, gente, que isso é pérola. Nosso nível de esperança é o indicador se estamos acreditando em mentiras ou verdades. A nossa esperança está no Senhor, aleluia, nas suas promessas, na sua palavra sobre nós. Toda vez que as tuas emoções dizerem outras coisas, coloca isso diante do Senhor. Conversa com alguém, pede ajuda, mas a verdade do Senhor, ela é sempre única, ela é perfeita, ela crava o nosso coração, né? A palavra fala que é a espada que penetra o nosso coração. Então, vamos descansar no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que depende de Deus na nossa vida tá na mão dele, né? Ele escolheu assim, mas ele também nos chama, nos convida para sermos seus amigos, né? A Bíblia fala sermos amigos de Deus, sermos filhos dele. Então, o que é que depende de você? As nossas emoções curadas no Senhor, elas precisam também passar pela nossa decisão de querer, de viver uma vida diferente de como eu tô vivendo. Então, para agora. Pega aí teu caderninho, aproveita que tu tá com a tua Bíblia aberta, teu caderninho aberto e anota essa pergunta. Existe alguma área da minha vida que eu perdi a esperança? Que eu tô com a sensação de sem crer, que eu não tenho mais aquela fé de antes que me mobiliza, que me dá gás para continuar, que até eu parei de orar porque eu tô cansada, porque eu não quero mais? Anota. Existe alguma área da minha vida em que eu perdi a esperança? Às vezes vem pensamentos, né, na nossa mente. Mas o tempo tá passando. Acontece com o outro, mas não acontece comigo. Acho que eu não sou merecedora. Acho que Deus não tá prestando atenção tanto em mim. Lembra, quinta a gente falou muito sobre isso. Esses pensamentos enganosos que vão vindo sutilmente, acompanhado de emoções que eu não coloco diante do Senhor, podem me levar para uma desesperança muito angustiante. Mas o Senhor quer hoje
renovar a tua vida e curar as tuas emoções. Ele quer te dar um renovo e uma cura. Amém? Eu creio. Espero que você viva e se deleite nessa pergunta e diante do Senhor agora, tendo um momento com Ele. Amém? E essa pergunta, você pode compartilhar a resposta. Abre teu coração para a gente poder viver esse mergulho que o Senhor está nos dando através dessa jornada, desse curso, cada vez mais firme. E fica ligada que tem vídeo, tem live e tem um devocional acontecendo todos os dias. Não perde a oportunidade de construir novos hábitos e viver plenamente o que Deus tem preparado para você. Amém?